Olá, meu nome é Vitor Alves, eu sou nutricionista e hoje aqui a gente vai estar reagindo a um vídeo falando um pouquinho da história do Nicocado Avocado. Como você pode estar vendo aí, esse é o rapaz desse vídeo que eu encontrei no Twitter. E em relação à moça, parece que não é o antes e depois dela, mas me chamou a atenção por causa que, para quem não conhece a história do Nick, ele é um criador de conteúdo aí muito famoso no meio, onde ele faz vídeo comendo, né? E a gente vai estar reagindo a um vídeo falando da história dele e como ele chegou nesse patamar. E o objetivo desse vídeo é trazer um pouco sobre essa questão da romantização da obesidade, juntamente com o que as pessoas hoje estão dispostas a fazer, trocando a própria saúde por like. Então vamos ver aqui o vídeo do nosso amigo Lucas Byrne falando um pouquinho da história do Nick. Bora lá? Verdade. Mas até onde você está disposto a ir em troca de views? Em troca desse objetivo? A todo momento a gente vê youtubers fazendo coisas absurdas em troca de número. Quem lembra do Marco dos Anjos farmando com a morte de outra pessoa? Ou alguns canais de opinião usando thumbnails grotescas para conseguir chamar atenção. E também o youtuber que fugiu a morte da própria namorada para ganhar view. Esse tipo de coisa não é raridade no YouTube. Já vimos pessoas que trocam sua reputação e destroem sua imagem por números. Mas também tem aqueles que trocam sua saúde para conseguir esse mesmo objetivo. O Nicocado Avocado tem uma das histórias mais bizarras que eu já vi. Acontece que no YouTube tem Como você já pôde observar aí, o Nick ele tem essa profissão um pouco diferente aí, por exemplo, que envolve comer, diferente do Corbucci, né? Que ambos trabalham com isso, mas é de uma forma muito diferente, né? um nicho chamado mukbang, onde basicamente são pessoas que fazem conteúdo comendo muita comida, tipo a quantidade absurda. E o Nicocado é um dos youtubers mais odiados desse nicho, e daqui a pouco eu vou te explicar o porquê. Antes desse tipo de vídeo se tornar popular, o Nicocado era um youtuber vegano, onde falava sobre o estilo de vida de quem adota esses hábitos. I ate 5 avocados for dinner tonight. The vitamins. Muito interessante esse ponto da história do Nick em relação ao veganismo. Eu não condeno o veganismo de forma nenhuma. Eu acho que é uma filosofia super válida de vida e alimentícia, enfim. Só que aqui, como a gente pode observar, um dos vídeos dele ele falava exatamente isso. Eu como 5 abacates de janta todos os dias. Essa questão, que acho que é o principal ponto a se levantar numa dieta vegana, é a falta de acompanhamento, tanto nutricional, por um bom nutricionista, ou essa questão de querer fazer independentemente, porque a pessoa assume que ela tomou para ela uma nova filosofia de vida e ela vai estar disposta a fazer o que for, seja com orientação ou sem orientação. E isso é uma questão muito extrema e acaba impactando muito no sucesso da dieta. A pessoa ela acaba afunilando todos os alimentos e ela vai por esse caminho, só que ela não considera micronutrientes, ela não considera quantidade de proteína, ela não, mal considera às vezes quantidade calórica que é necessária para ela estar desempenhando aí todas as funções do organismo dela. Isso pode estar causando várias questões alimentares como compulsão e outros problemas psicológicos, e a pessoa entra num dilema muito grande que isso pode sim afetar o psicológico dela, que é em relação a eu quero muito seguir o veganismo por essa questão de compaixão com os animais, por exemplo. Só que ela acaba se frustrando, não acaba perdendo qualidade de vida, de saúde, e ela entra nesse embate de ter uma dieta insustentável e uma filosofia que ela não consegue seguir. E essas duas coisas acabam entrando em embate e ela, né, isso afeta psicologicamente algumas pessoas, outras acabam desistindo, enfim. Mas é interessante ver como isso acaba se revertendo exatamente num nick do passado para um nick do futuro, né? Mas com certeza tem mais, a gente vai ver que tem mais coisas que envolvem ele se tornar a pessoa de hoje do que só o veganismo. And minerals will feed my hair, my skin, my brain, and my blood. You are what you eat. So, whenever possible, eat from the earth, and you will feel alive. Só que do nada ele postou um vídeo falando que não era mais vegano e ia mudar seu conteúdo. Porém ninguém imaginava que o Nicocado ia disso pra isso em tão pouco tempo. A mudança não foi só do seu conteúdo. Interessante ver essas cenas apresentadas de num ponto ele tá falando exatamente você é o que você come para em seguida, né, ter essa vírgula dele desperdiçando a comida, maltratando, fazendo desdém da comida, né? Exatamente dois pontos de vista opostos que, como eu falei, pode
sim tá relacionado com essa questão de ir atrás de views, ou também pode ir pra esse lado de se frustrou com uma filosofia e um método alimentar que não deu certo, e ele reverte isso, por exemplo, em ódio, em escândalo, enfim. Mas da pessoa que ele mostrava ser no YouTube. No começo, ele fazia o conteúdo mukbang como qualquer outra pessoa normal. Por exemplo, essa thumbnail aqui é de um youtuber comum dessa bolha, só que o Nicocado queria mais. E pra se destacar, ele começou a transformar esse tipo de conteúdo numa coisa. Aí a gente consegue ver, né, exatamente porque eu quis trazer esse vídeo. O Nick, ele não só faz essa romantização, em vários vídeos dele é possível a gente tá vendo dele falando que vai em médicos e os médicos falam pra ele parar, enfim, N coisas que a gente já sabe que estão sofrendo hoje em dia, acredite se quiser, cancelamento por parte de pessoas que tentam advogar e falar, né, e orientar as pessoas de que sim, a obesidade é uma doença e esse tipo de informação que parece tão simples está sendo cancelada e por vários youtubers e criadores de conteúdo brasileiros, e isso não está isolado somente aqui, até lá fora esse tipo de ideia é propagada pelo Nick, que você pode ver os vídeos dele, 3 milhões, 2 milhões, 2 milhões e assim vai. Nojenta. Só de ver a mudança de thumbnail com o tempo, você já entende o que eu quero dizer. We are redoing it. I don't want these noodles. I don't want stupid noodles. Stupid noodles. There's your video. Acontece que quando o estilo de vídeo faz muito sucesso e muitas pessoas começam a fazer, alguns criadores para chamar atenção e conseguir mais view mudam um pouco a forma como o vídeo é apresentado ao público. Eu vou te dar o exemplo dos canais de opinião, usando as thumbnails do Digo como base. No começo as thumbs basicamente eram assim, mas quando começou a surgir muito canal desse mesmo estilo, para se destacar, algumas pessoas começaram a apelar muito no título e na thumbnail, para que o conteúdo dele fuja do padrão da maioria, só que da forma mais podre possível. Agora aplica essa mesma lógica para o conteúdo mukbang. Todo mundo faz a thumbnail do jeito normal, mas aí para conseguir mais atenção, o Nicocado fez isso do jeito mais nojento que existe. Onde em alguns casos parece que ele tá sofrendo para comer. Um conteúdo que era para ser divertido se transformou num cara chorando para conseguir terminar a comida. E aí a gente vê muito esse lado da proposta apelativa, né? Envolvendo comida diretamente com isso. Não, você, ao primeiro momento que você vê uma thumbnail desse tipo, um vídeo desse tipo, você pensa, esse cara é maluco. Quem vai fazer isso de alguma forma, mas às vezes é uma extrapolação absurda o que ele faz, mas as pessoas às vezes sentem esse tipo de agonia e dor, enfim, em relação a como elas estão se sentindo comendo, só que elas não conseguem parar de comer por fato de compulsão ou algum outro tipo de transtorno. Muitas vezes, de novo, ressaltando essa parte que a pessoa não tem a nível ali de procurar uma pessoa capacitada, seja um psicólogo, um nutricionista, para orientar ela como está se desenvolvendo nessa parte alimentar. E o pior é que esse não é o único problema. Quanto mais mukbang o Nicocado fazia, mais ele apelava para conseguir view. Por exemplo, se ele faz um vídeo comendo a refeição saudável e outro comendo 50 Big Mac, esse vídeo vai pegar mais alcance. E para uma pessoa que faz tudo pela visualização, isso é um caminho sem volta. O Nicocado começou a piorar ainda mais o que ele comia, indo de um almoço normal para misturar 6 fast food de uma só vez. E isso se tornou o novo normal do canal dele. É claro que uma hora a conta ia chegar. Com o tempo, o Nicocado foi de 70 quilos para 160. Era claro no seu canal o quanto aquilo estava afetando sua saúde, ao ponto dele aparecer de máscara por causa de problemas respiratórios. Então o normal que qualquer pessoa faria era parar um pouco para cuidar da sua saúde. Afinal, do que adianta você ganhar muito dinheiro se não pode literalmente morrer por causa do seu conteúdo? Então é lógico que para qualquer pessoa, a saúde é mais importante que o dinheiro. Aí que tá, pessoal. É uma frase que a gente colocando dessa forma parece óbvia, mas hoje em dia as pessoas elas têm uma tendência extrema de sacrificar a saúde a troco de outras coisas, seja, por exemplo, lazer. Ninguém é tolo de achar que, por exemplo, você vai sair para beber e isso é uma forma de lazer, casualmente, certo? Só que
hoje em dia também se criou uma romantização muito grande, principalmente na parte adolescente, jovem de uma forma geral, que você tá bebendo, você tá fumando, você tá fazendo qualquer uma dessas coisas, é algo assim padrão, entendeu? Que adolescente, né? Faz 18 anos ali, não vai beber, sabe? É uma coisa que virou meio que o padrão. E isso não é o padrão, entendeu? Quando você acaba romantizando isso, você vai para um lado que às vezes, ok, você começa num lazer que pode estar extrapolando. Claro, não é uma via de regra isso. Mas existem outros exemplos também, por exemplo, trabalho. Muitas vezes as pessoas acabam comendo refeições super rápidas, ou nem valorizam o que estão comendo ou não. Não falam que não tem tempo para fazer uma atividade física por causa de, por exemplo, trabalho ou estudo. E eu entendo que a vida é feita de prioridades e às vezes você está numa situação que você tem que priorizar seu trabalho, o que você está comendo, ou então uma atividade física. Só que você falar pra mim que você, numa semana, não tem tempo para fazer 3 dias de algum tipo de atividade física, seja de 40 minutos, você concorda que você está sacrificando sua saúde a troco de outra coisa? Enfim. Mas não pro Nicocado. Em vez de cuidar da sua doença, ele decidiu abraçar totalmente o personagem para conseguir mais dinheiro ainda. I identify as skinny. And in case you don't know, you can purchase this shirt. You can go to my website, it's justwaterweight.com. Ele passou a usar essa foto dele nas thumbnails para chamar mais atenção, mesmo que nos vídeos ele não use essa máscara de oxigênio. Com o tempo ele passou a lançar roupas com estampa ironizando o fato de ter obesidade, e romantizando a doença que mata muita gente. Tudo isso, é claro, em troca de views e dinheiro. Depois de muitos anos fazendo esse tipo de coisa, o Nicocado deu uma sumida do YouTube. Passava um mês sem postar vídeo e quando postava era simplesmente um vídeo antigo. Quem sabe a conta dele chegou num nível... Aí a gente acaba vendo que em diversos vídeos do Nick a gente tem ele com máscara, às vezes ele se machucando, tendo problemas respiratórios, problemas, acho que se eu não me engano ele machucou as costelas num vídeo, e tudo isso, claro, a troco de chamar a atenção, mas esse período, né, essa sumida dele, não é à toa, né? A pessoa ganhando muito dinheiro com isso, ela com certeza, né? Ou a intenção seria, a gente imagina que seria continuar pra fazer cada vez mais, cada vez mais. Só que uma hora a conta chega, né? absurdo, onde algum médico deve ter dito a ele que se ele não se cuidasse o mais rápido possível, provavelmente ele ia morrer. E todo esse circo para chamar atenção não ia valer de nada. E talvez tenha sido isso mesmo que aconteceu. No dia 24 de abril, Nicocado postou um vídeo no seu terceiro canal, onde o título é Quanto eu peso agora. E nesse vídeo parece literalmente outra pessoa. É como se todo o processo de transformação estivesse fazendo o caminho oposto. Esse Nicocado parecia muito mais tranquilo, sem dar aquele surto onde ele começa a gritar e jogar comida no chão. Nesse vídeo ele revela que perdeu 89 libras, que dá uns... Pois é, pessoal. Aí a gente consegue ver que o Nick ele fez muito do que ele fez a troco de view. A gente não pode ser ingênuo de achar que não. Só que essa pausa e também esses surtos que ele tinha, você percebe que meio que, se ele surtava com 40 quilos a mais, por que ele não surta com 40 quilos a menos? Os dois são apelativos, ele vai estar surtando igual. Mas por que que um vídeo ele faz sim e no outro vídeo não? É por isso que eu, consigo reforçar um pouco essa ideia de que às vezes sim, o passado dele acaba refletindo muito de como ele teve esse envolvimento com a comida, esse envolvimento de, eu digo, de relação mesmo, em respeito, em valorização. 40 quilos. I'm so excited. This is gonna be like a recipe to show you exactly. Hi, I know I'm skinny. You don't have to tell me. I lost 89 pounds. And look at my arms. Oh my god. You don't even recognize me. I know. E cara, ainda bem que ele percebeu a tempo o que ele estava fazendo. E também é muito da hora ver o apoio que as pessoas estão dando pra ele. Só de ver os comentários você percebe que as pessoas realmente querem que ele cuide da saúde. E às vezes, cara, é sobre isso. Por mais que tenha muita gente que assistia a ele só pra saber o quão ruim ele ficava, a maioria queria ver ele cuidando da própria saúde e sendo ele mesmo, deixando de lado aquele personagem insuportável. I am tired. I'm exhausted. I am happy though. This was great. Don't look at my hair. Oh my god, my double chin. I need to buy vitamins. Don't judge. This was so good.
Mas é bizarro pensar que esse é um dos casos onde a gente estava literalmente assistindo uma pessoa se matar ao longo do tempo. Como ele foi de vegano para comer 6 fast food em um único vídeo, ver seu peso saltar de 70 para 160 quilos, isso acarretar em problemas respiratórios e outras consequências da sua obesidade. Então e aí? Qual seria o próximo passo caso o Nicocado continuasse com esse conteúdo? Qual seria a próxima consequência? Porque seguindo a lógica, você sabe que podia ser o pior. Mas de qualquer jeito, eu achei esse caso bizarro e decidi compartilhar com vocês. Para talvez alertar que romantizar uma doença é coisa de maluco. Igual uma certa influenciadora Exatamente. do TikTok faz. Mas, muito obrigado por me acompanhar e até o próximo conteúdo. Excelente vídeo aí do nosso amigo Lucas. Colocou pontos importantíssimos, reforçou exatamente essa questão da romantização. E eu reforço aqui pra você. Se você, hoje, quer adotar um outro estilo de alimentação, seja ele vegano, vegetariano, se você tá em dúvida de, ou você já parou para refletir se o que você está comendo é o correto, você teve essa instrução, às vezes dependendo de se você tem alguns episódios de compulsão e tal, procura um profissional para te ajudar. Isso pode fazer muita diferença na sua vida, em todos os outros aspectos dela assim também, todas as outras áreas. Tá legal, pessoal? Obrigado por me acompanhar aqui nesse react. Até o próximo vídeo.